ao Senhor na beleza da sua santidade, nesse culto tão especial, que é o culto de missões. Que Deus venha abençoar a irmã Marta, que com muito carinho me fez o convite. Que Deus te abençoe nessa caminhada, desse trabalho tão abençoado. Que Deus abençoe meus pastores, pastor Servilho, pela confiança, pela missionária Creuza, a todos os irmãos em Cristo aqui. Ficamos muito felizes quando recebemos o convite para ministrar um pouquinho da palavra de Deus, e temos que ficar felizes duas vezes mais quando o convite é na nossa própria casa, no meio da nossa família, dos nossos irmãos. Eu quero ser bem breve na palavra de Deus e quero ser muito sucinto naquilo que Deus tem colocado em meu coração. Hoje é culto de missões e eu quero tratar sobre alguns passos de um dos maiores missionários da Bíblia. Então diga assim para esse irmão do seu lado: passos de um missionário. Não, irmão, está baixo. Passos de um missionário. Abra sua Bíblia da carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Assim que eu encerrar a mensagem, o grupo de louvor que cantou tão maravilhosamente bem vai louvar ao Senhor para fecharmos com chave de ouro. Amém? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Eu quero ler aqui o verso de número 10 e o verso de número 11. Versículos esses muito conhecidos, mas vamos descobrir o que tem a ver isso com missões. Só olhe para o telão, você que não tem Bíblia. Você que tem Bíblia, por favor, faça uso dela, abra ela. A gente é moderno, mas não perdemos os nossos costumes. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, verso de número 10 a seguir. Todos acharam? Fico feliz em rever a irmã Learde, não posso esquecer, junto com a Esté, a Rebeca e sua família. Que Deus abençoe vocês. Levem a paz para o pastor Gildo, a paz dessa igreja. A igreja quer dar uma salva de palma por essa família abençoada que tanto cooperou com a gente aqui. E Deus abençoe vocês grandemente. Diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. No contar de 1 até 3, você pode ler comigo esses dois versículos, por favor? 1, 2, 3. Amém? Se assente, me suporte por alguns minutos. GTA, me ajuda aí, meu irmão, por favor. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, amantes e professadores da fé pentecostal, é com muita alegria que nessa noite nós nos encontramos aqui na presença de Deus em um culto tão especial que antecede o fim do ano e antecede o fim do ano de 2023. E logo logo passaremos para o ano de 2024, mas um culto tão importante como esse, o culto temático, o culto que leva o tema como o culto de missões, onde devemos tratar e falar algumas coisas concernentes a missões. Nós nos encontramos em um texto agora, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10, versículo de número 11, onde Paulo, para chegar até a essa fase aqui, ele teve que percorrer um longo caminho. Como um grande missionário, ele teve que dar diversos passos, e não se dar nenhum passo sem que antes alguém já venha projetado um caminho. E esse caminho foi projetado por Cristo lá na cruz do Calvário. Depois que derramou a sua última gota de sangue, ele cria planos, ele tem planos. E os planos de Deus são muito bons para a humanidade.
pois até a Bíblia diz que a vontade de Deus é aquilo que anda lado a lado com seus planos, é boa, perfeita e agradável. Tendo visto isso, Deus, desde o princípio, tem os seus caminhos e os seus planos para os homens, para a humanidade. Vemos isso logo no livro de Gênesis. Quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que depois do 7º dia está escrito que Ele resolveu descansar. Mas todos nós sabemos que a nossa tradução, ela não é tão correta ao pé da letra. Nos originais não está escrito que Deus descansou, até porque essa palavra está meio que errada, porque só descansa quem está cansado. E o cansaço só é dado e atribuído aos homens. Deus, ele não descansa porque ele não se sente cansado. Ele não é homem, ele é Deus. E sendo Deus, no original, na tradição oral, diz que Deus no 7º dia parou de criar. E quando ele parou de criar, ele observou para a terra. Ele viu tudo aquilo que ele tem formado e que ele tem feito. Ele viu que ele tinha necessidade de criar um ser, uma criatura que fosse a sua semelhança. Por isso que ele desceu com o Pai em comum acordo com o Filho, até porque a Bíblia diz que o Espírito Santo já estava aqui pairando sobre as águas, e ambos, um olhando para o outro, disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vale a pena eu lembrar aos irmãos aqui, que quando a Bíblia diz, que o próprio Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele não estava dizendo de uma semelhança carnal, corpo físico, até porque Deus não tem corpo, Ele é espírito. Quando Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele sentiu o desejo de criar um ser que tivesse os seus atributos. Ele quis criar um ser que tivesse alguns atributos que o próprio Deus tinha. E qual é um dos atributos de Deus? O dominar. Qual é um dos atributos de Deus? O raciocinar. Pois os animais, eles não eram e não são racionais. Então quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele quis criar o homem com seus atributos, e um dos seus atributos é o dominar. Por isso que ele criou o jardim, colocou o homem dentro do jardim e disse para ele: agora você que domina, você é semelhante a mim. Enquanto eu domino no céu, você domina na terra. Você vai dominar sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais da terra e sobre todos os peixes do mar. Mas mediante a todos os planos de Deus, desde o início, o inimigo tenta frustrar os planos de Deus. O plano de Deus foi criar e estabelecer o homem no jardim, e o plano do diabo foi tirar o homem do jardim. E para dar fim ao seu plano, ele se materializa em uma serpente, e Eva cai pelo ouvir, Adão cai pelo aquilo que vê. E quando eles perdem o domínio de si próprios, eles deixam de ser semelhantes a Deus. Por isso que eles são retirados do jardim, é colocado 2 anjos na porta do jardim, e ele sai de lá. Agora os planos de Deus é fazer com que essa humanidade que nasceu, que foi infiltrado o pecado, é livrar o homem e a humanidade do pecado. E os planos do inimigo é fazer que o homem se contamine no pecado. Como todo sempre, Deus sempre usa homens e mulheres para dar vida aos seus planos. E o diabo também usa homens e mulheres que fazem a sua vontade para dar vida aos seus planos. Quando Deus vai ditar e anunciar o seu plano, ele usa Isaías, capítulo 7, versículo de número 14. Isaías brada dizendo o plano de Jesus: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel.
Deus conosco, aquele que é poderoso. E todavia o diabo tenta contaminar. Jesus vem, morre na cruz, ele estabelece os 12 discípulos, e a Bíblia diz que Jesus, olhando para os 12 discípulos, Jesus preparou os discípulos para dar continuidade aos seus planos. E qual era os seus planos? Continuar na luta, na missão, para livrar o homem do pecado. E para isso precisaria dar início a algo chamado igreja. Esses eram os planos de Deus, que a igreja viesse nascer em Jerusalém, e que aqueles que a compõem, faziam aquilo que é o corpo da igreja, viessem pregar a palavra de Deus, convencendo os homens do pecado. Sendo assim, depois de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, Jesus cumpre por intermédio do Espírito Santo algo que anteriormente ele disse para os discípulos: eu vou tornar ao Pai, mas vocês fiquem tranquilos que a missão que eu coloquei na vida de vocês vai nascer, vai ser executada, porque o Consolador virá e vai habitar entre vós. Em Atos capítulo 2 temos uma festa do Pentecoste, e na festa do Pentecoste 120 crentes que prevaleceram animosamente receberam o Espírito Santo de Deus, como a profecia de Joel tinha se falado. E a habilitação da igreja inicia-se ali, pois a igreja não poderia nascer sem que o Espírito Santo estivesse com ela. E junto com o nascimento da igreja nasce também outra coisa, baseada pelos atributos de Satanás, a fim de destruir os planos de Deus. E o que nasce junto com a igreja? Nasce a perseguição. A perseguição nasceu no intuito de destruir a igreja, de destruir os crentes, de acabar com essa nova doutrina, que ia acabar com aqueles que estavam se convertendo ao Evangelho. E a perseguição foi marcada com a morte de Estevão no capítulo de número 7, porque no capítulo de número 6, a igreja que tinha acabado de nascer já estava praticando um erro gravíssimo, que os romanos perceberam e começaram a perseguir a igreja, dizendo: vocês só estão crescendo, se multiplicando, mas vocês não estão cuidando das viúvas, vocês não estão cuidando dos órfãos. E aqueles que eram colunas da igreja primitiva, Pedro, Tiago e João, se reuniram e disseram: vamos escolher entre nós 7 varões que possuam bem, manejam bem a palavra, que sejam cheios da fé e cheios do Espírito Santo para tratar desse negócio. E entre eles foram escolhidos quem? Estevão. A Bíblia diz que Estevão era muito inteligente, manuseava bem a palavra e era cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que quando Estevão foi escolhido em Jerusalém, ele ganhava muitas pessoas para Cristo. Muitos sinais e maravilhas eram feitos e surgidos através da vida de Estevão. Enquanto isso, a perseguição se voltou contra Estevão. Levantaram calúnia contra Estevão. Pegaram Estevão, levaram ele até o Sinédrio, levantaram falsas testemunhas a fim de parar e barrar a igreja. Mas antes de prendê-lo, disseram para Estevão: Estevão, você tem a oportunidade, Atos capítulo 7 verso 2, você tem a oportunidade de se defender, você tem a oportunidade de retroceder e voltar atrás em tudo aquilo que você está falando. Disseram por aí que você está defendendo uma nova doutrina, disseram por aí que você está recompartilhando aquilo que um tal de Jesus estava dizendo. É verdade, Estevão tinha toda a autoridade para se defender, mas aqueles que são banhados pelo sangue de Jesus, aqueles que são cheios do Espírito Santo de Jesus, não temem a morte, porque sabem que morrer é lucro.
E Estevão começa a pregar a palavra. Ele começa a falar de Abraão, de Isaac e Jacó. Falou de José, falou dos 12 filhos de José, que deram início às 12 tribos de Israel. Ele começou a pregar a palavra, e os anciões daquele tempo, ouvindo estava e ouvindo ficaram. Chega até um certo ponto que Estevão endurece a mensagem. Versículo de número 51. E ele aponta o dedo e diz: vocês, homens de dura cerviz, perseguidores dos profetas, vocês mataram o Messias, mas ainda assim a palavra que ele pregava ainda reina. A Bíblia diz que aqueles homens endureceram o coração, olharam para Estevão e deram a sentença. Estevão não merece ser preso. Estevão, que está defendendo essa nova doutrina, merece ser morto por apedrejamento. A Bíblia diz que Estevão, pregando a palavra, estava pregando, ele continuou. Mas quanto tempo fechou para Estevão aqui na terra? Ele olhou para o céu. E olhando para o céu, ele viu que ninguém mais viu. Olhando para o céu, ele viu que apenas crente cheio do Espírito Santo poderia ter a oportunidade de ver. Ele olha para o céu e ele vê os céus abertos. Ele vê o trono, vê um sentado e um filho à sua direita. Ele vê, ele não fica calado. Ele aumenta o som da voz e brada com alta voz, dizendo: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à sua direita. A Bíblia diz que Estevão seja apedrejado. Imagine a cena: um homem cheio de fé, um único homem no meio da praça, sendo apedrejado a sangue frio. E começaram a tirar pedras. Foi assim que a igreja cresceu. E começaram a tirar pedras. E a Bíblia diz que quando Estevão, antes de expirar, as suas roupas ensanguentadas voaram e caíram aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse jovem chamado Saulo, ele pega essas vestes todas ensanguentadas e ele vê que aquilo é um sinal divino. Ele olha para aquelas vestes e ele entende qual é a direção da sua vida. E ele entende que a sua missão é perseguir os crentes. Ele coloca esse desejo no seu coração, porque a Bíblia diz na biografia de Saulo, eu vou falar Paulo, porque Saulo era o seu nome da sua terra natal, Tarso, e Paulo era o seu nome romano. Então eu vou falar logo Paulo para não confundir, amém? Amém? Então Paulo, ele na sua biografia na Bíblia, diz que ele era natural de Tarso, capital da Cilícia. Ele ouvia falar e ele foi criado aos pés de um rabino por nome de Gamaliel. Nessa cidade onde ele nasceu, existia a maior universidade da época, maior do que as universidades de Atenas e de Alexandria. Ele cresceu sendo educado por esse rabino, e ele cresceu sendo educado a fim de se tornar um extremo fariseu. E o que é um fariseu? Fariseu é aquele que segue uma maneira fervorosa de uma religião. Ele era um religioso ao extremo. Quando ele nasce, ele cresce. Tanto é que em Atos capítulo de número 22, verso de número 3, o próprio diz: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criada aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei. Ele cresce e ele entende que ele tem que perseguir a igreja, porque na cabeça dele, aqueles que estavam se convertendo estavam sendo traidores da lei romana, estavam sendo traidores da lei mosaica. E eles entendem que esses que estão seguindo um tal de Jesus são uma heresia. E ele então toma isso como missão. Ele coloca em seu coração: eu entendi o real sentido da minha vida, eu vou perseguir a igreja, eu vou perseguir esses que estão sendo oposto de Roma. Tanto é que em Atos no capítulo 26 ele diz: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno deveria eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes,
Coloquei muitos dos santos de Cristo na prisão. Quando os matava, eu dava o meu voto contra eles, e castigando muitas vezes por todos da sinagoga e dos cenáculos, os obrigava a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até as cidades estranhas o perseguiam. Quando Paulo começou a perseguir a igreja, que havia acabado de nascer em Jerusalém, os crentes começaram a fugir. E eles se sentiram abrigados dentro dos seus próprios lares, dentro das suas próprias casas. E tinha um lugar totalmente especial, que Jesus operou muitos milagres, que se chamava cenáculo. E o que era um cenáculo? Cenáculo geralmente era o terceiro andar de uma casa, que era reservado apenas para ocasiões especiais. Jesus praticando muitas coisas nesse ambiente, como por exemplo, Jesus praticou a festa do casamento e transformou a água em vinho dentro de um cenáculo. Atos capítulo 2, aconteceu dentro de um cenáculo. A Bíblia diz que mais para frente, Paulo pregando, um jovem cai do terceiro andar. De onde? De um cenáculo. Quando Paulo diz, eu perseguia aqueles que serviam a Cristo dentro de sinagogas e de cenáculos, Paulo está dizendo a forma que ele perseguia brutalmente os crentes. Ele entrava nas casas sem pedir a autorização dos moradores, passava pela sala, pelo primeiro andar, pelo segundo, e no terceiro andar ele parava a reunião dos crentes. Enquanto os crentes estavam adorando, orando ansiosamente, ele obrigava os crentes a blasfemarem contra Jesus. Aqueles que decidiam blasfemar eram liberados, mas aqueles que não aceitavam negar a mensagem da cruz eram arrastados pelas cidades, eram mortos a fio da espada. Agora, uma coisa que eu não entendo é como que Estevão, ou seja, como que Paulo se converteu. A Bíblia diz então que havia a 300 quilômetros de Jerusalém um pequeno vilarejo por nome de Damasco. Os crentes, quando não viram mais abrigados nas suas próprias casas, eles começaram a fugir pelos vilarejos, pelos povoados afastados de Jerusalém. Damasco não era reconhecido por Roma. Damasco era uma terra pobre e humilde, aonde ninguém dava nada por ela. Então foi para lá que alguns dos crentes fugiram e buscaram refúgio. Mas a Bíblia diz que Damasco começou a ter fama, porque depois que os crentes fugiram para lá, Damasco começou a ser conhecida. Por quê? Porque Damasco era reconhecido como lugar de pobreza, não tinha valor nenhum, não era rico o suficiente. Os crentes que fugiram para lá não tinham bens materiais, não eram ricos, não tinha nada que agradasse aos olhos do homem. Mas John Stott diz, um pastor americano e muito teólogo, ele diz que os crentes que estavam em Damasco, o que lhes faltava de um lado, lhes sobravam em outra. E eles começaram a orar, e aquilo que Deus ia fazendo pela vida dos refugiados crentes em Damasco, chegou em Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, Paulo se sentiu frustrado, porque ele pensava que os crentes não podiam fugir para tão longe. Então ele pede cartas a fim de ir a Damasco, perseguir a igreja que lá estava. Ele vai para Damasco, então ele pega o seu cavalo, pega os seus homens e os seus cavaleiros e vai no caminho de 300 quilômetros até chegar em Damasco. Enquanto Saulo está indo, Deus está olhando do céu, e Deus estava dizendo: Saulo, hoje eu tenho um encontro contigo, hoje eu vou resolver as contas com você, porque ninguém enfrenta a minha igreja, ninguém enfrenta os meus planos e fica impune. A Bíblia diz que perto de chegar na cidade, um resplendor de luz cerca Paulo. Os soldados que estavam com ele enxergam a luz, não escuta a voz que sai de dentro dela, fogem, porque a luz representa a manifestação de Deus, e todo olho vai ter que ver. Agora a voz tem um direcionamento.
A voz de Deus ecoa no ambiente e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A Bíblia diz que Saulo cai no chão e ele responde: quem és tu, Senhor? Eu preciso dizer isso aqui. Quando ele responde: quem és tu, Senhor? Não é porque ele era temente ao Deus dos crentes, até porque ele não conhecia a voz do Deus dos crentes. Quando ele diz: quem és tu, Senhor? Foi pela forma que Jesus falou com ele. Saulo era judeu e ele sabia que quando o judeu chamava pelo nome próprio 2 vezes, estava emitindo sinal. Era mais ou menos assim: quando o judeu chamava alguém pelo nome uma vez, aquele que estava ouvindo entendia: ele está me conhecendo por fora, mas ele não sabe onde eu moro, não sabe qual é os meus desejos, não sabe qual é os pensamentos, não sabe aonde eu vou ir, ele não sabe qual é os meus desejos. Agora, quando o judeu chama outro por 2 vezes, como Jesus fez com Saulo: Saulo, Saulo, ele sabe que quem está chamando ele é uma pessoa de autoridade maior. Ele sabe que aquela pessoa está dizendo para ele: eu te conheço por dentro, mas também te conheço por fora. Eu sei qual é o seu pensamento, eu sei aonde você vai, eu sei aonde é os seus planos. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele entende isso. Ele diz: Senhor, quem és tu? Olha que interessante. Hoje é o dia da Bíblia, né? Então vamos lá. Olha que interessante. Jesus responde para ele: eu sou o Cristo a quem tu persegues. Ele se identifica: eu sou o Cristo a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. Vamos traduzir isso aqui? O que é recalcitrar? Recalcitrar é demonstrar resistência ao obedecer. O que é recalcitrar? Recalcitrar é bater o pé e dizer: eu não vou. Quando Jesus diz: duro é para ti recalcitrar, Jesus estava dizendo: duro é para você resistir àquilo que eu tenho a partir de hoje para a tua vida. Quando ele diz: duro é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. Vamos lá. Hoje é o dia da Bíblia, então toma a Bíblia aí. Quando ele diz: duro é para ti recalcitrar, ou seja, resistir contra os meus agrilhões. O que é agrilhão? Agrilhão é uma ferramenta usada na agricultura para domar gado. É um bastão comprido, na ponta tem uma lança de ferro. Quando o gado teimoso não quer obedecer o seu senhor, ele dá os cutucões assim, ó, até o gado de seguir pelo caminho que ele quer. Quando Jesus disse: duro é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões, em outras palavras, Jesus estava dizendo: duro será para ti resistir à maneira que a partir de hoje eu vou reger a tua vida. Se você é inteligente, Saulo, nem adianta resistir, porque eu tenho um plano contigo. E a primeira coisa que Jesus diz para ele, guiando ele: levanta. Levanta, Saulo. Eu estou cego, Senhor. Levanta. Entra na cidade de Damasco, aonde você ia matar a minha igreja e perseguir os meus. Vá para a casa de Judas e fique lá. Ele vai para a casa de Judas, guiado por aqueles que não fugiram. Ele fica lá, e olha o que interessante: ele ficou na casa de Judas orando. O homem que matava quando via um crente orando, agora está na casa de um crente orando. Não sei o que ele orava, mas a Bíblia diz que na mesma cidade existia um crente chamado Ananias. Ananias, levanta, vai na rua chamada direita, que era a rua do comércio de Damasco. Vai na rua chamada direita, na casa de Judas. Lá tem um, por nome de Saulo, que você vai impor as mãos sobre ele, vai orar por ele, e ele vai voltar a enxergar. Ananias o escuta e fala: quem? Saulo? Peraí, Senhor, muito ouvi falar desse Saulo. Ele persegue os teus, ele mata aqueles que te seguem. Agora o Senhor quer que eu vá lá e ore por ele? É melhor eu não ir não.
Deus olha para ele em revelação e diz: vai, porque este, escuta bem isso, irmãos, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para que leve meu nome diante dos gentios. Agora, quando eu li isso, me veio uma pergunta: por que Jesus escolheu logo Saulo para levar a perseguição, sendo que a igreja estava assim de crente? Por que Deus escolheu logo um perseguidor para levar a palavra para os gentios? E eu busquei, mapeei, e vou dizer para vocês. Primeiro, porque um dos pilares da igreja, os pilares eram Pedro, Tiago e João, se acomodaram em Jerusalém e não cumpriram a ordem de Jesus quando disse: vocês irão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e Judeia, até os confins da terra. Eles começaram a pregar e ficaram aos arredores de Jerusalém, se acomodaram e esqueceram de ir aos confins da terra. Por quê? Primeira razão para isso: porque na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram no dia do Pentecoste. Na segunda pregação de Pedro em Jerusalém, 5.000 pessoas se converteram. Então a igreja nasceu com 8.000 crentes, 8.120 crentes. E ele, vendo isso, ele acomodou-se, resolveu ficar em Jerusalém pastoreando. A igreja segue em Jerusalém, está indo de vento em popa. Vou ficar aqui pregando. Os outros foram um pouquinho mais longe, foram até Samaria, até Judeia, e por ali ficaram, e não obedeceram a parte: vocês irão aos confins da terra pregar a minha palavra. Segunda coisa, os discípulos, principalmente Pedro, Tiago e João, eram cheios do Espírito Santo, mas não tinha o que Paulo tinha. Os discípulos eram homens leigos em leis, não sabia nem ler e nem escrever direito, porque eram pescadores. Tanto é que nenhum deles escreveu seu próprio evangelho, a não ser João, que escreveu o livro de Apocalipse, porque estava na ilha de Patmos preso e não teve outra opção. Eles não sabiam escrever direito. Além disso, eles não eram homens de cultura e intelectuais, porque eles eram pescadores. Agora, Paulo tinha aquilo que eles não tinham. Paulo era um doutor da lei, um tipo de um advogado. Ele trabalhava em leis. Além disso, ele era um homem poliglota. Ele falava bem várias línguas. E ao mesmo tempo, ele diz uma vez em 1 Coríntios: dou graças a Deus, porque eu falo mais línguas do que todos vocês. Quando ele diz eu falo mais línguas do que todos vocês, ele não estava dizendo línguas estranhas que nós pentecostais conhecemos. Ele estava dizendo: Deus me deu a capacidade de aprender outros idiomas. Deus viu nele a capacidade de entrar e sair em outras nações facilmente, pregando o evangelho. Além disso, ele tinha dupla personalidade. Ele era judeu e ao mesmo tempo ele era romano, e ele vinha de uma família extremamente rica. Por isso que Deus disse a Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu vou levantar ele para levar a minha palavra para os gentios. Porque devemos aprender uma coisa desde já: que uns Deus chama para ficar sentado no banco ouvindo a palavra no domingo e ir para casa dando glória. Outros Deus chama para liderar grupo de jovens e ser dirigentes do círculo de oração. Outros Deus chama para ser obreiros, diácono, presbítero, evangelista. Outros Deus dá uma graça maior para pastorear. E com isso, cada um no seu quadrado, fazendo aquilo que Deus te chamou, para que a igreja venha crescer e aparecer na terra. Então ele se converteu, ficou 3 anos em Damasco. Quando ele se converte, aquele que perseguia agora é perseguido, porque os romanos começaram a perseguir Paulo, porque ele era agora considerado traidor de Roma. Quando ele estava em Damasco, a Bíblia diz que a perseguição sobre ele era tanta que ele teve que fugir pelos muros dentro de um cesto. Os irmãos de Damasco falaram para ele: olha, Paulo, aqui você não pode ficar, que se você ficar aqui eles vão te matar.
porque agora eles te conhecem como um traidor de Roma, faz o seguinte: sai daqui, vai lá para a igreja sede, lá em Jerusalém. O pastor lá é Pedro. Lá você vai receber aconchego, lá você vai ser acolhido, e lá em Jerusalém você vai ser discipulado, porque Paulo era o novo convertido, e não tem novo convertido que resista na presença se ele não for bem discipulado. Então ele sai, vai para Jerusalém a fim de ser discipulado pela igreja que tinha mais de 8.000 crentes. Quando ele chega lá, todo alegre, feliz e contente, procurando se achegar com a igreja, Atos capítulo 9 diz: e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se com os discípulos, com os irmãos, mas todos temiam e não acreditavam que ele tinha se convertido de verdade. Quando ele chegou, o povo não acreditou que ele tinha se convertido. Os crentes olharam para Pedro: Pedro, ele está fingindo, ele está se travestindo de crente, se infiltrando entre nós para amarrar todo mundo e levar para Roma para matar. Ele não se converteu de verdade. Sendo assim, a igreja que pregava libertação não acreditava quando verdadeiramente Jesus libertava alguém. Sendo assim, a igreja olhou para Pedro, que ficou somente 15 dias, e disse para ele: Pedro, Paulo, foge para a tua terra natal, vai para a casa de teus pais, porque não queremos problema com Roma. Se Roma saber que você está aqui, eles vão vir te matar e vai matar todos nós. Então não queremos enfrentar o sistema para te discipular. Foge para a casa de teus pais. A igreja não teve a capacidade de discipular Pedro, que era novo convertido, de discipular Paulo, que era novo convertido. A Bíblia diz que ele foge para a casa de seus pais em Tarso. Segundo a tradição oral, diz que ele chegou na casa dos pais todo alegre, contente. E os pais, que eram extremamente fariseus, que criaram um filho para ser fariseu, não para ser seguidores de Cristo, não aceitaram ele em casa. Dizendo a história, diz que ele teve que se virar para se manter. Ele não podia mais exercer a sua profissão, que era doutor da lei, porque ele era um fugitivo. Ele não poderia nem ser professor de outros idiomas, porque ele era um fugitivo. Então ele teve que aprender uma nova profissão, que era ser costureiro e fabricador de tendas. Para se virar, olha o nível que ele teve que descer, de um advogado, doutor da lei, para se virar, ser costureiro e fazedor de tendas. Tanto é que anos depois, ele se encontra com Priscila e Áquila em Corinto, e eles se ajuntam porque todos tinham o mesmo ofício. Quando Paulo pregava, não tinha nenhum lugar para virar uma igreja, ele fazia uma tenda, reunia os irmãos de baixo e pregava a palavra. Anos depois, ele dá um desabafo na carta aos Gálatas, capítulo de número 2. Porque os irmãos disseram para ele: vai para a sua terra, fique lá até a poeira baixar. Sabe quanto tempo demorou para a poeira baixar? 14 anos longe da igreja. 14 anos abandonado pela igreja, que omitiu a missão na vida de Paulo. 14 anos na sua terra natal. Anos depois, quando ele vai escrever aos Gálatas, ele dá um desabafo: eu, Paulo, depois de 14 anos voltei a Jerusalém e não tive coragem de olhar na face de Pedro, porque quando eu mais precisei, a igreja me abandonou. Misericórdia. A igreja abandona Pedro, sendo ele, abandona Paulo, sendo Paulo abandonado pela igreja 14 anos na sua terra natal, porque não teve a capacidade de discipulá-lo. Quem foi que discipulou Paulo? Eu ouvi alguém dizendo ali. Quem foi que discipulou Paulo? O próprio Espírito Santo. Quando Paulo estava na sua terra natal, recém-convertido, quando ele ia orar, eu não sei as suas palavras, mas o céu se abria,
o Espírito Santo descia e instruía Paulo no caminho da verdade. Tanto é que anos depois, em 1 Coríntios capítulo 2, ele revela: eu conheci um homem em Cristo há 14 anos. Se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Só sei que lá em Tarso fui arrebatado até o terceiro céu, e ouvi deles palavras inefáveis que não cabe ao homem mortal dizer. O Espírito discipulou Paulo. Tanto é que o Espírito Santo tanto discipulou Paulo, que todas as vezes que ele emitia uma carta para uma das igrejas, ele nunca começou a carta: eu vou vos ensinar assim como eu recebi de Pedro, porque não foi Pedro que discipulou Paulo. Ele nunca começava uma carta dizendo: assim como eu recebi de Tiago, porque não foi Tiago que discipulou Paulo. Ele não começava uma carta dizendo: assim como eu recebi de João, porque não foi João que discipulou Paulo. Mas quando lemos em 1 Coríntios capítulo de número 11, que a igreja estava fazendo a prática da Santa Ceia de forma errada, ele iniciou o texto dizendo: isso que vós estão fazendo, eu não vos louvo, porque vocês estão praticando o ato da Santa Ceia de maneira errada. Vocês estão se juntando para pior e não para melhor. Mas pode ficar tranquilo, que eu vou vos ensinar a maneira correta. Versículo 23: porque assim como eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, que na noite que foi atraído, tomou um pão, tendo dado graça, partiu, disse: ele é meu corpo que é partido por vós. E assim como eu recebi do Senhor, glória, aleluia, tem glória aí, igreja? Assim como eu recebi do Senhor. A partir do momento que a igreja emite missões na vida de alguém, não se preocupe, que o Espírito Santo vai fazer o seu papel. Vai, porque não pode ficar nenhum soldado para trás. A igreja omitiu missões, mas o Espírito Santo estava lá em todos os momentos. Glória, aleluia. Irmãos, e no culto de terça-feira no Brás, aprender do bispo é muito bom. Vir no culto de quarta-feira, aprender do nosso pastor é muito bom. Agora quer viver uma experiência? Entra dentro do seu quarto. Fecha a porta, que o Espírito vai te revelar coisas que homens mortais não competem falar. Assim como o Espírito me ensinou, eu também vos ensinei. 14 anos se passaram. 14 anos se passaram. Paulo abandonado pela igreja na sua terra natal. 14 anos se passaram. As colunas na igreja lembraram dos gentios. Lembraram dos gentios. E os pilares da igreja, Pedro, Tiago e João, debaixo de muita oração e jejum, clamavam a Deus para que Deus viesse revelar quem era capaz de atravessar e ir para onde os gentios pregarem a palavra. Nenhuma determinada das congregações, o Espírito Santo levanta um profeta e diz: separem para a minha obra Barnabé e Paulo. Quando o profeta falou, um virou para o outro e disse: Barnabé a gente sabe quem é. Barnabé está aqui na igreja, é obreiro, é inteligente, lava até banheiro. Mas e Paulo? Quem é Paulo? Nós não temos ninguém entre nós por nome de Paulo. Se passaram 14 anos e esqueceram de Paulo. Quando eles se lembraram, Barnabé foi lá em Tarso. Paulo, o Espírito mandou vir te buscar. Nós temos uma missão para fazer. Nós temos que pregar a palavra para os gentios. Paulo de prontidão aceita. Barnabé pega ele, leva até Jerusalém, apresenta Paulo para os crentes da Judéia, Galiléia e Samaria. Eles entraram no barco e iniciaram a sua primeira viagem missionária. Olha para esse crente que está do seu lado e diz assim:
Vamos viajar com Paulo agora? Olha para ele. Tá chovendo mesmo, ninguém vai embora cedo. Olha para esse crente do seu lado e bora viajar com Paulo agora. Vamos fazer missão. Eles entraram no navio, começaram pela Antioquia, foram para Seleucia, Chipre, Pafos, Perge, Panfilha e na cidade por nome de Pisídia. Nessa cidade Paulo teve pela primeira vez a oportunidade para pregar em uma sinagoga. Ele pregou nessa sinagoga e depois partiu para Icônio, Listra, e nessa cidade, quando Paulo estava pregando cheio do Espírito Santo, tinha entre eles um paralítico, e Paulo está pregando, e Paulo, cheio da graça, olhou para o paralítico, fixou os olhos nele e teve a coragem de dizer: levanta-te, se endireite sobre os teus pés e ande em nome de Jesus. O paralítico levantou, começou a andar e a fama se espalhou e chegou em Jerusalém. Olha, Paulo realmente está convertido, porque ele está pregando, até paralítico está andando, até paralítico. Eita, irmão, olha para esse crente que está do seu lado e diz: me valoriza hoje, hein? Me tenha como profeta hoje, porque o que Deus vai fazer é coisa grande, é coisa grande. Paulo e Barnabé, durante um ano, percorreram 12 cidades. No capítulo de número 15 de Atos, versículo de número 39, Paulo e Barnabé discutem. Eles brigam, porque Paulo olhou para Barnabé e falou: Barnabé, já tem um ano que nós estamos viajando, já tem um ano que nós estamos ganhando alma, vamos voltar e ver como é que estão os irmãos que nós ganhamos para Cristo. Barnabé olhou para ele: rapaz, perder tempo não, vamos voltar para a sede, vamos para Jerusalém. Por que Paulo falou isso? Porque ele sabia o que era ser abandonado pela igreja. Vamos voltar e verificar como estão aqueles que aceitaram a Jesus. Barnabé não aceitou, eles discutiram. Barnabé voltou para Jerusalém e Paulo escolheu Silas e deram início à segunda viagem missionária. Olha para esse crente do seu lado aí e fala: vamos viajar de novo com Paulo? E na segunda viagem ele pegou Silas, começou pela Ásia, Frígia, Galácia, e nessa cidade foi obrigado a ficar por mais tempo por conta de uma enfermidade. Tanto é que ao livro aos Gálatas, capítulo 4, verso de número 13, ele diz: lembram que foi por força maior que fiquei entre vocês anunciando o evangelho, porque eu estava enfermo. Mesmo enfermo, ele anunciou a palavra e estabeleceu uma igreja na cidade aos Gálatas. Depois ele resolveu passar a província, às margens do Mar Negro da Ásia. Ele levanta um dia pela manhã, ele olha para o horizonte e de longe ele vê uma cidade imponente, grande, toda iluminada. Ele sente no desejo missionário de entrar nessa cidade e anunciar o evangelho. O nome da cidade era Bitínia. Diga comigo: Bitínia. Não, irmão, faz bico para falar. Bitínia. Ele se alegrou ao ver a cidade grande, ele sentiu o desejo de entrar na cidade. Mas o que me importa aqui e que eu aprendo é que se na primeira viagem ele era guiado por Barnabé, que tinha experiência, na segunda viagem ele era guiado totalmente pelo Espírito Santo. E quando ele olhou para a cidade e sentiu o desejo de entrar nela, automaticamente o Espírito Santo falou com Paulo: Paulo, nessa cidade você não entra. Nessa cidade você não entra. Motivo? Não sei. Se o principal ofício ela levar a palavra a toda criatura, por que Deus não permitiu ele entrar nessa cidade? Motivo? Não sei. Mas de uma coisa eu sei: que Deus cuida e vela de todos aqueles que se dispõem a fazer a obra missionária. Deus cuida, Deus zela. Então ele passa por fora da cidade, chega em uma cidade chamada Troade. Diga comigo: Troade. Não, mais alto, irmão. Troade. Ele chega nessa cidade, começa a pregar o evangelho, e quando ele foi dormir, ele teve uma visão.
Quando ele e Silas foram dormir, ele teve uma visão, e nessa visão foi mais ou menos assim: ele enxergou um rio na sua frente, do outro lado da margem ele enxerga um varão. Esse varão estava com roupas diferentes, como se fosse de alguém do outro lado da Macedônia, e ele escuta esse varão dizendo: Paulo, passa a Macedônia e salva-nos. Tipo, vem pra cá e salva-nos, pregando essa palavra que liberta. Imagino de manhã, Paulo acordando todo assustado e acordando Silas: Silas, arruma as coisas, vamos iniciar a nossa viagem. Para onde nós vamos, Paulo? Vamos para a Macedônia. Imagino eu, Silas, olhando para Paulo e fala: você está maluco? Ir para a Macedônia? Não faz sentido, Paulo. Porque da onde eles estavam, de Troade, da Ásia, para a Macedônia, que era na Grécia, em linha reta, era mais ou menos 1158 quilômetros. Mas Silas se assusta, não é pela distância, mas é pelo povo que vivia na província da Macedônia, na Grécia. Por quê? Porque o povo que vivia na Grécia, ele entrando na Grécia, ele teria um grande desafio para se cumprir, para enfrentar. Primeiro, porque os gregos eram pessoas extremamente belas. Eram extremamente belos. A genética deles era extremamente diferente. Tanto é que nos dias de hoje, quando você vê uma estátua dos gregos romanos, você vê homens malhados, tanquinho de atleta, mulheres de corpo escultural. Eles tinham uma genética totalmente diferente. A segundo disso, os gregos eram extremamente inteligentes. Foram eles que criaram a filosofia e as Olimpíadas, o esporte, a academia para malhar o corpo. Foi de lá que saiu Aristóteles, Platão e Sócrates. Homens que até hoje os nossos jovens estudam nas universidades por causa das suas mentes brilhantes. Era um povo extremamente inteligente e, além disso, era um povo extremamente rico. A Grécia era um dos maiores países em potência de riqueza da época. Uma coisa é você ir a um povo que necessita de tudo e pregar o evangelho. Outra coisa é você ir para uma nação que não precisa de aparentemente nada. E além disso, Paulo chegando na Grécia, imagine a cena. Os historiadores dizem que Paulo tinha no máximo 1,50 m, era manco de uma perna, caolho e calvo. Agora imagine o projeto de Deus entrando na Grécia para pregar a palavra. A mensagem de Paulo era cristocêntrica. Ele pregava o céu na pessoa de Jesus. Agora, como que Paulo vai pregar para os gregos, um povo que tinha o seu próprio céu, o Monte Olimpo? Eles tinham um céu que era só deles, o Monte Olimpo, e dentro desse Monte Olimpo, em cima, eles tinham 3 deuses, que eram 3 irmãos, que era Zeus, Poseidon e Hades. Um dominava os céus, outros dominavam os mares, e outro dominava o mundo dos mortos. Mas Paulo, quando ele entra na Grécia para pregar, ele usa uma estratégia missionária. Ele começa a pregar de uma forma estratégica, porque todas as vezes que Paulo entrava em uma sinagoga, ele ia para uma sinagoga de uma cidade para pregar a palavra. E na Grécia não tinha sinagoga. O que tinha na Grécia era o tal de areócragos. Era tipo umas arenas onde qualquer um subia no palanque e ensinava o que tinha de mais precioso para ensinar, porque são os gregos que surgiram dele a democracia, dar voz ao povo para falar. Então Paulo usa uma estratégia missionária. Ele pede a oportunidade no meio dos gentios e ele começa a falar aquilo que eles gostavam de ouvir. Ele começa a pregar inicialmente superficialmente, falando aquilo que eles adoravam ouvir. Ele começa a falar sobre os estoicos, sobre os picureus, sobre a filosofia. E os gregos, olhando para aquele homem feio, de 1,5 m, caolho e manco de uma perna, ele chama a atenção dos gregos. E quando ele vê que chamou a atenção dos gregos, ele começa lentamente a injetar a palavra que liberta. E ele começa a falar sobre a palavra da salvação. E tanto é que quando ele termina de falar, quando ele está saindo, os anciões da Grécia vão até Paulo: ei, vem cá, percebemos que você é muito inteligente,
queremos aprender mais sobre essa nova doutrina. Queremos ouvir você falar mais. E ele ficou ali por alguns anos, e ali ele estabeleceu a igreja de Filipos, Tessalônica e Bereia. E em Atenas ficou 1 ano e meio em Corinto, e de lá ele escreveu a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. E depois ele partiu para a Síria. Diga comigo, Síria. E partindo para a Síria, ele teve que fazer uma parada em Éfeso, porque Éfeso ficava no corredor do mundo antigo. Para ir para os diversos países, tinham que parar em Éfeso, um porto muito importante, porque os navios da época eram movidos a escravos. Então os navios tinham que parar ali, desembarcar, embarcar, descarregar, carregar, e os escravos tinham que descansar. Nesse meio tempo, para Paulo esperar o seu próximo navio para ir para a Síria, ele resolve entrar na primeira sinagoga que ele vê, junto de Silas, Priscila e Áquila. E ele entra na sinagoga, e ele tem a oportunidade, ele começa a pregar. Ele não fica com os irmãos, porque o horário do seu navio está chegando. Quando ele está saindo para entrar no navio, os anciões de Éfeso seguiram ele diziam: fica conosco aqui, fica conosco em Éfeso. Queremos aprender mais sobre essa palavra que salva. Queremos aprender mais sobre esse Jesus Cristo. Paulo olhou para eles e disse: agora eu não posso ficar, mas querendo Deus eu tornarei a voz. Ele foi para Jerusalém, passou-se os anos, e ele regressa para Éfeso na sua terceira viagem missionária. E na sua terceira viagem missionária, ele chega em Éfeso, e ele é recebido no porto de Éfeso pelos crentes que lá já estavam. E ele pergunta para os crentes: vocês já são batizados no Espírito? E os crentes olharam para ele e dizem: não, nós não sabemos o que é isso, batismo no Espírito. E Paulo pergunta: em que vocês são batizados então? Nós somos batizados no batismo de João, no batismo nas águas. E a Bíblia diz que aquele missionário no porto de Éfeso, no meio de todo mundo, e diz para eles: fechem os olhos e estendam as mãos, que eu vou orar por vocês. E a Bíblia diz que no meio daquela multidão, aqueles que acompanharam Saulo, aqueles que acompanharam Paulo, foram batizados e receberam o Espírito Santo, e começaram a profetizar. Chegando em Éfeso, ele também tem alguns desafios para enfrentar, porque em Éfeso ficava uma das 7 maravilhas do mundo, o templo da deusa Diana, o templo gigantesco de mármore em bronze, onde na porta ficava a estátua dela. Essa cidade era totalmente idólatra. Ele entra nessa cidade, começa a pregar a palavra, e ele fica ali por volta de 3 anos e meio. E depois de 3 anos e meio, ele dá relatos no livro de Atos, a consequência de um verdadeiro missionário em uma cidade idólatra. Uma das consequências, a Bíblia diz que aqueles que se convertiam ao Evangelho começaram a andar nas praças, dando testemunho dos seus maus caminhos e falando do caminho verdadeiro de Jesus Cristo. Aqueles que praticavam a feitiçaria em plena praça pública, jogaram os seus livros, os seus deuses feitos por mãos de homens, e ateavam fogo. Com isso, o comércio da idolatria, que era rico, baseado no templo da grande deusa Diana, começou a falir. Tentaram perseguir Paulo, mas a igreja o defendeu. E tendo dito isso, chegou um tempo que ele precisou se despedir da igreja em Éfeso. Ele precisou partir. Ele sentiu no seu coração voltar para Jerusalém, mas os irmãos da igreja em Éfeso tentaram impedi-lo. Eles diziam: não volte para Jerusalém, porque lá você não sabe o que espera. Você saiu de lá sendo perseguido a fim de te matarem. Fique aqui conosco. E no capítulo de número 20 do livro de Atos, a partir do versículo 17, ele chama e faz uma reunião com os pastores das igrejas em Éfeso. E a sua partida é muito triste,
porque ele olha para aqueles homens e diz: agora eis que, ligando pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer. Eu irei, mas eu tenho certeza que vocês não verão mais a minha face. No versículo de número 28, ele olha para os pastores e dá um conselho para os pastores, e ele começa a dizer: assim que eu partir, entrará entre vocês lobos cruéis, que não terão pena do rebanho. E a Bíblia diz que antes da sua partida ele se ajoelha, e os dirigentes das igrejas de Éfeso fazem uma oração pela vida de Paulo. Eles acompanham Paulo até o porto. A Bíblia diz que eles abraçam Paulo, beijam Paulo e se despedem de Paulo. Paulo vai para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele é perseguido e é levado até Roma, sendo preso. E por ele ser cidadão romano, ele recebe a autonomia de ficar preso dentro da sua própria casa, vigiado 24 horas pelos soldados romanos. E a Bíblia diz que de lá, preso na sua própria residência, sendo, aleluia, rodeado pelos soldados romanos, ele escreve essa carta que nós lemos, a carta de Paulo aos Efésios. No capítulo de número 1, ele dá saudações aos crentes de Éfeso. No capítulo de número 2, ele fala que a salvação é pela graça, e ele diz: mas Deus, que resistimos em misericórdia, pelo seu amor amou aquele que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nós vivificamos juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. No capítulo de número 3, temos a oração de Paulo para Éfeso, e ele diz aos crentes de Éfeso: por causa disto me ponho eu de joelhos perante o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo de número 4, ele dá conselhos dizendo: não deis lugar ao diabo. No capítulo de número 5, Paulo dá conselho para os desanimados dizendo: por isso diz, desperta tu que dorme, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. No capítulo de número 6, ele olha para os soldados que estão rodeando ele, vigiando ele 24 horas, sendo preso, e ele está escrevendo a carta aos Efésios. No capítulo de número 6, no último versículo do capítulo de número 6, ele está terminando a carta aos crentes em Éfeso, e ele diz: em vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. E ele dá um ponto final. Eu imagino Paulo terminando a sua carta aos Efésios, guardando a sua tinta, guardando a caneta, enrolando o papiro, e ele olha para aquele soldado que está prendendo ele e vigiando ele, e ele começa a olhar para o soldado, e ele vê que o soldado está todo revestido de armaduras, e o céu se abre para Paulo. E ele que ia terminar a carta, no versículo de número 10, ele continua a carta dizendo: e nos demais irmãos, eu ia terminar, já não vou mais. E nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele observa aquele soldado todo armado e revestido, e ele pensa: se ele que é mortal está pronto para a guerra, imagine a igreja de Cristo se ela se revestir com as armaduras de Deus. E ele começa: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele entendia que não adianta só ser cheio do Espírito Santo, mas tem que subtrair tudo aquilo que Deus tem para nós. E ele diz: toda a armadura, couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. Se você crê nessa palavra e deseja ser revestido, com permissão do nosso pastor, se coloque de pé, dando glória a Deus. E eu finalizo essa humilde mensagem dizendo para você que você precisa entrar o ano de 2024
revestido com as armaduras de Deus. Você precisa ser diferente. Você precisa entender que se você estiver com as armaduras de Deus, nada pode te abalar, nada pode te enfrentar. Se você crê nisso, levanta suas duas mãos para cima, bem alto, bem alto, bem alto. Dá uma salva de palma para Jesus, porque Ele merece. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos. Escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Uma palavra escondi, aleluia. Palavra de sabedoria pelo Espírito de Deus nesta noite. Eu quero perguntar: onde está a primeira pessoa aqui que quer aceitar Jesus? Tem alguém que quer aceitar Jesus nesta noite? Está chovendo bastante, irmão. Tem mais alguém? Tem alguém que quer aceitar Jesus ou que quer se reconciliar com Jesus? Olha que oportunidade tão maravilhosa Jesus te concedeu nesta noite, para ouvir uma mensagem tão rica em sabedoria nesta noite, para a tua vida. Deus preparou o Ivanildo nesta noite, para te trazer esta palavra ao teu coração, palavra que toca na alma, e que te traz alegria para o teu espírito. Tem alguém nesta noite que quer aceitar Jesus? Ou que quer se reconciliar, quer estar afastado, se entristeceu ao meio do caminho e disse: eu não quero mais ser crente, eu estou cansado de ser crente. Deus quer mudar a tua história. Deus quer te dar uma nova vida, uma nova oportunidade, para que você possa entender que ainda Ele te ama e quer te fazer feliz. Tem alguém nesta noite? Tem alguém? Se não tem, nós vamos partir para o encerramento. Que Deus em Cristo te conceda uma outra oportunidade. Que Deus te conceda outra oportunidade. Ivanildo, Deus abençoe. Que mensagem, que mensagem. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida do Ivanildo, irmão. Deus abençoe a vida da irmã Marta. Deus abençoe a vida dos cefeiros de Cristo. Vocês que estão dando a mão um ao outro e dizendo: vamos fazer a obra de Deus. Deus abençoe o grupo de louvor. Deus abençoe a vida de vocês que louvaram a Deus muito lindo, com muita graça de Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe os músicos. Deus abençoe ao sonoplasta desta igreja. Deus abençoe a tua vida que veio nesta noite. Irmã Leade, Deus abençoe a sua vida. A irmã Esther, a Rebeca, Deus abençoe. Leva meu abraço a irmã Gildo. Que bom, irmão. A Esther, nós conhecemos ela aqui desde pequenininha. Casou nesta igreja. Hoje está em outro estado, né, servindo a Deus. Essa é a maior alegria, irmão, sabendo que conhecemos pequeno e está aí na presença de Deus, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, e firme com o Senhor Jesus. Deus abençoe. Foi uma honra ver a irmã Leade. A irmã Leade e a irmã Gilda era que fazia limpeza nesta igreja. Passou muitos anos cuidando desta casa. Hoje estão fazendo a obra de Deus lá no Rio de Janeiro. Mas Deus está cuidando, né, irmã Leade? Deus está cuidando. Deus abençoe a vida de vocês. Irmão,
Amanhã teremos oração, quarta-feira culto, ensinamento da palavra de Deus, sexta-feira teremos culto, sábado, eu só queria pedir até os músicos para dar só um minutinho aqui. Sábado é a nossa última Santa Ceia do ano de 2023. Eu quero pedir aos irmãos, aos obreiros, diácono, diaconista, irmão, quem se permitir ser usado por Deus, vai buscar as irmãs, os irmãos que não têm condições de vir à igreja, a irmã Maria José, a irmã Maria de Jesus, as irmãs e os irmãos que não têm, irmão, dá um jeito aí, procura a líder das irmãs aqui, dos irmãos, e vai buscar, traga para a ceia no próximo sábado, é a última ceia, elas precisam ceiar junto conosco, tá bom? Então, sábado eu quero pedir aos irmãos, cheguem cedo, a igreja estará junto, com toda a subcongregação estará aqui junto, nós vamos louvar a Deus com um louvor, grupo de louvor vai louvar com um louvor, canto de Miriam um louvor, a igreja junto com as congregações vai louvar um louvor, estará aqui pregando a palavra de Deus o pastor Eliel Sabrini, tá? Um homem muito usado na palavra, que estará aqui pregando no sábado, na Santa Ceia. Domingo é o nosso culto de encerramento para o Natal, é o nosso culto. Então